Fala galera, muito boa noite. Boa noite. Fabinho, Phelps na área. Bem-vindo ao terceiro episódio do Cast Garage. Muito feliz mais uma vez de estar aqui com vocês, trazendo hoje o nosso amigo e parceiro do dia a dia, Fabinho. A gente vai contar um pouco aí da história do Fabinho, das empresas dele, que colaboram com a gente no nosso dia a dia, que é de suma importância. Mais uma vez agradecendo aí a todos os nossos apoiadores, GLO Car, Promarcas Motors, São Jorge 2.0 Turbo, a melhor lanchonete da região, da Zona Leste, Ponte Rasa, Verônia. Precisou, chama. Os hamburgão, ó, top, hein? E não é só isso não, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o cardápio aí da São Jorge 2.0 Turbo, que é a nossa parceira oficial, tá bom? Para começar, Fabinho, se apresenta aí pra galera. Salve, salve, galera. Boa noite aí pra todos, geral. Wesley, obrigado aí Tamo por junto, irmão. ter me chamado aí pra gente estar trocando essa ideia. Vamos começar, para quem não conhece o Fabinho, mais conhecido como Fábio Lopes. O Fabinho é um cara que a gente cresceu junto aí praticamente nos negócios, né? Na época que eu conheci o Cleiton, que a gente resolveu dar início aí à nossa trajetória. O Fabinho era um cara que me ajudava muito no começo com peças, né? E de tanto a gente ficar próximo, a gente automaticamente se conectou, né, Fabinho? É, mais ou menos isso mesmo. A gente começou quase no mesmo tempo, né? Eu vi um Bem pouquinho próximo. antes ali, um pouquinho antes também foi pouca coisa, né? Um aninho antes aí mexendo com peças, né? Depois que a gente conseguiu agregar a parte da oficina, né? Verdade. E nisso a gente vem se ajudando de lá pra Quando eu cá. conheci o Fabinho, uma história interessante, né? Eu conheci o Fabinho através de um amigo que a gente tem em comum, que é o Ale, da Alecar, é uma outra oficina que tem ali na Luz em Parato. Quando eu conheci o Fabinho tinha um box, praticamente, não uma vaga. Só que quando ele colocava o carro lá dentro, ficava meio apertadinho. Até para soltar uma roda era complicado, né? Pode crer. E aí a gente conversando, falando, vai para cima, vai para cima, vai para cima. Ele começou a se especializar em mecânica, né? Foi devagarzinho fazendo curso, manjava muito de acessórios. Na época que eu conheci ele, vendia muita peça, já tinha uma lojinha de peças, de autopeças. E aí, meu, depois, o bichão aí foi pra cima, falou, agora é eu e Já Deus. é, É isso aí. sempre, né? Hoje quem trabalha lá com você? Hoje quem tá trabalhando comigo é o Fê. Salve, Fê, Aí, monstro. Fê, monstro. E a Márcia agora, né, que tá vindo comigo agora, Dona Márcia. Dona concentrando aí Márcia. a parte da administração e financeiro, né? Show de bola. E hoje você dividiu em duas empresas, né? Hoje eu dividi em duas empresas, comecei com a Autopeça, como você falou, Certo. e da Autopeça a gente agregou pra oficina, que começou naquilo, né? Instalação de acessórios, aí do acessórios, mano, você não consegue instalar uma pastilha? Não, consegue, vamos instalar. E aí a gente começou instalando pastilha, disco, e aí, irmão, daí pra frente foi, É isso, mano. É isso. É o foi que a gente pegar sempre tudo. fala, né, mano? A gente já nasce com o não, né, Fabinho? O Na não verdade, a gente carrega de berço, né? o não sempre vem, né? Sempre tá presente, né? É A gente tem isso. que buscar o sim, né? É isso. E aí, como que foi, mano, esse começo aí pra você, tipo, quando você falou assim, mano, vou abrir oficina. O que você sentiu de mais desafio, assim? Deu medinho, assim, na hora? Já pra mim já foi meio complicado que eu abri a autopeça no meio da pandemia, né, mano? Verdade, mano. Verdade. Então, quando entrou a pandemia, eu já tinha saído de uma outra empresa e aí eu tava decidido a trabalhar pra mim mesmo, porque eu trabalhava, tinha 10 anos de Hyundai, né? 10 anos de Pra quem não sabe, 7 anos. o Fabinho tem uma... O Fabinho não foi só falar assim, eu vou fazer, não, tá? Ninguém cai de paraquedas nesse mundo. O Fabinho teve uma longa experiência aí na Hyundai, né? Várias formações lá dentro, internamente lá. O Fabinho não é um curioso, tá, gente? O Fabinho, ele no meu consentimento, se eu estiver errado, você me corrija. Mas o Fabinho foi um visionário. Ele enxergou dentro de uma possibilidade no meio da pandemia, aquela parada de falar assim, meu, tem lugar para mim aqui, né? E pelo pouco que eu conheço o Fabinho, cara, tem um cara que tem mais coragem que eu aqui e o Cleiton, eu acho que é o Fabinho, porque é monstro. Monstro, de verdade. Quem viu ele lá na Autopeça, na Veloster Parts, que é uma das empresas dele, né? Vou deixar o arroba dele aí também da Veloster Parts. Vou deixar o arroba também da Garagem 112.
Sigam lá ele lá no Instagram também, tá sempre postando algumas coisinhas lá também interessante. Pessoal do Verônia aí, ó. Verônia. Qual que é o outro Vila bairro ali? Silvia, Silva, Cisper. Cisper, Danfer também pega um pouquinho Danfer aí. também pega um E pouquinho. Ermelino, tá, gente? Que é a nossa subdivisão aqui, nessa região aqui. Mas o pessoal que tá ali pro lado do Verônia ali, ó. Meu, tá do lado do Garage 112. Precisou, oficina top, é parceiro, Só dá um salve. indico, tá bom? A gente estava até conversando agora há pouco que a gente tem uma cabeça diferente dos demais, que é aquela parada, não, mas pô, você tem uma oficina, você está indicando o cara, eu falei, irmão, a gente indica quem a gente confia, né? Eu particularmente, eu não vou falar pro meu cliente ou para um amigo que mora lá pro lado dele, ah, vai lá no Fabinho se eu não tivesse confiança. Então, assim, eu particularmente, Wesley, West Coast Garage, Cleito, West Coast Garage, tenho certeza também que ele não está aqui hoje, mas a gente, se puder indicar alguém naquela região, vai ser ele, entendeu? Porque é parceiro. Precisou de peça, ele tem um estoque repleto de peças lá, pastilha de freio, óleo, correia dentada, o que você precisar. E se ele não tiver na mão, questão de horas ele providencia para você. Então, você que tem oficina mecânica, ou você que tem o seu carro, que é dono de carro, precisou, Garagem 112, Veloster Parts, super indico, é nosso parceiro e vamos até o fim. É isso. Certo, gente? É isso. Bom, outra coisa que a gente vai abordar aqui hoje também é com relação à montagem de motores, tá? O Fabinho, ele se especializou nisso, tá, gente, também. Então, a gente tem isso em comum. Ele é um cara que ele vai muito a fundo nas informações, muito técnico. Então, até por causa dele, eu comprei um súbito. Pode crer. Comprei um súbito, porque ele me ensinou a usar, você acredita? Eu não tenho vergonha de falar, não. A gente vive aprendendo isso aí, tá, gente? Fabinho, o que você acha daquela questão de o cliente vai comprar a peça para trazer e instalar? Top. Sabe por quê, gente? Sabe por quê? É assim, ó. Eu tô com um problema, inclusive, no sensor de nível do Audi Q3. Eu falei pro cliente que a gente tinha um fornecedor. Aí, tudo bem também, tá? Tá tudo bem também. É só uma forma da gente entender isso. E o porquê disso? O cliente falou assim, Wesley, eu vou comprar no Mercado Livre e tal, tal. Sem problema. Comprou. Trouxe a peça pra gente instalar. Q3, tem duas bombas. Ver qual que é o sensor que tá com problema. Diagnóstico. Não é só comprar peça. O cara trouxe a peça, a gente foi tirar, foi trocar. Não era. Não era a mesma. Aí a gente vai, fala pro cliente, fala, meu amigo, tá aqui sua peça. Você devolve no Mercado Livre. Foi onde você comprou. Mas vai demorar 3 dias. Gente, o Fabinho ele tem autopeça e lógico, ele vai dar a opinião dele aqui, ninguém tem opinião formada, tá? Mas é o que eu penso. Quando você tem uma diferença exorbitante de preço na internet para o fornecedor, que no caso o Fabinho é um dos meus fornecedores, beleza, tranquilo, a gente até ajuda, né? A gente quer ver a melhor condição. Só que quando a diferença é pouca, entenda que há uma razão por conta disso. O Fabinho paga aluguel para manter uma autopeça aberta. O Fabinho paga um frete para o fornecedor dele, um distribuidor, mandar para ele as peças. O Fabinho paga impostos sobre a loja dele que está aberta. Né? Mercado Livre, qual que é a diferença? Mercado Livre, você não precisa necessariamente ter uma autopeça aberta, né? Apesar que muita gente está aderindo a isso. Mas você não ter que pagar impostos sobre determinadas situações, como por exemplo aluguel, o IPTU, para poder manter isso estocado, se torna um pouco mais fácil e mais vantajoso para você também ofertar um preço melhor no Mercado Livre. Então tem essas diferenças, tá? Fora aqui também, o principal, onde eu quero chegar, é que assim, você compra uma peça na internet, você tem que devolver para a internet, se não for a mesma ou se não funcionar. Você tem que devolver para a internet. Esse processo de compra, chegada, não deu certo, a peça veio queimada, pode vir, tá? A peça pode vir com problema. E depois você devolver e esperar o estorno ou vir uma peça nova, quanto tempo não se perde aí? Né? E aí é onde eu falo para vocês. O Fabinho, eu falo de peito aberto.
se eu comprar uma peça dele por um problema de lote, que às vezes pode ocorrer, e eu precisar de uma troca, é imediato. Ele me liga na hora e fala, Wesley, tem outra peça aqui que eu tô te mandando. Ou seja, o tempo de manutenção ali, ele se torna mais hábil, né, ô Fabinho? Sim. O que você acha sobre isso aí? Não, tá certinho. O que você passou é certinho. Voltando um pouquinho na questão da internet que você falou, às vezes muitos fornecedores de internet, eles trabalham com estoque de fornecedores distribuidores. Também tem isso, né? Então, eles não têm custo com estoque, entendeu? Então, assim, a gente tem custo com estoque? Tem, a gente paga nota, porque o cliente vai querer receber uma nota. Fechou, já matou aí a diferença entre peça de internet e peça em autopeças. A questão do cliente trazer a peça para a gente fazer realizar um serviço, normal. O cliente ele tem o livre-arbítrio, né, mano? De poder comprar aonde ele quiser. Escolher a marca que quiser. A marca que quiser. Só que o que entra em questão aí? Tem clientes que preferem isso e fazem isso. Tem clientes que preferem o cômodo. Pô, eu tô levando meu carro numa oficina. Pô, lá, vou dar o exemplo lá da garagem, tá? Lá, o Fabinho ele tem uma autopeças e ele tem a oficina. Então eu não vou precisar sair da minha casa para ir comprar peça, sendo que ele já tem lá. Sim. Então, assim, é cômodo para o cliente isso. Só que em questão de garantia, é o que você acabou de falar. A peça quebrou, eu que coloquei, a peça quebrou, eu não vou esperar tirar a peça do carro, mandar para a fábrica poder dar uma garantia para a gente, e nisso o cliente está aguardando com o carro parado na oficina. Eu não posso fazer isso com o meu cliente. Então o que eu vou fazer? Coloco outra peça nova no carro do cliente e eu me resolvo com o meu distribuidor. É isso, gente. Entendeu? Então, é o cômodo que a gente fala. Agora, em outra parte, o cliente traz a peça. Aconteceu comigo, mês passado, 2 vezes. O cliente trouxe 2 embreagens para mim. Casos diferentes, tá? Um carro e outro carro. Foi 2 serviços que a gente teve que desmontar de novo por peça falsa, que é o que está mais acontecendo em internet. Então, assim, o cliente às vezes ele vai reclamar, por quê? Achando que foi manutenção do profissional que fez o serviço, montagem, né? a montagem. Então, aonde que a gente vai chegar? A gente vai ter que, como você estava falando no começo do vídeo, que a gente vai muito pela parte teórica. Sim. A gente vai a fundo, pra gente saber de informação, a gente quer saber de informação. Então, quanto mais informação a gente tem, por isso que é bom o apoio técnico que a gente trabalha. Sim. Quanto mais informação a gente tem, melhor a gente consegue dar uma parte teórica pro cliente. Sim. Entendeu? Então, quando a gente pega uma embreagem falsa, que a gente dá a parte teórica pro cliente entender que aquilo ali é falso, você tá lindo e elegante. É isso. Resumindo. Entendeu? Então, resumidamente, o cliente ele vai querer comprar peça fora, a gente vai trocar, vai dar garantia. A gente fala muito disso aqui, né, Phelps? A gente fala muito sobre isso, muito, cara, porque assim, eu sou um cara que eu sou totalmente flexível para essas coisas. Só que assim, quando a gente começa a falar para o cliente, fazer ele entender que ele comprando a peça, se a gente trouxer uma peça, se ele trouxer a peça, a gente instalar no carro e der um problema, infelizmente tem que ser cobrado outra mão de obra também. Exato. Tem essa questão, Exato, né? tem. Então, o Phelps mesmo, né, Phelps? A gente aqui fazendo alguns serviços, quantas vezes o cliente trouxe peça, a gente instala no carro, roda 2, 3 dias, dá problema, aí a gente volta, vai ver peça de má qualidade. Sim. E às vezes, não é nem questão de ser falsa, às vezes é uma questão de lote mesmo. E a gente sabe que nem do I30, né, do Adriano. Sabe, Adriano? A gente recebeu o carro dele aqui, um diagnóstico de quase R$ 2.000 e aparentemente no scanner estava dando sensor de rotação. Como consertar o sensor de rotação, um problema. A gente comprou um. Não vou falar o nome do lugar. Nem da marca. Nem da marca. Nem da marca. Porque assim, a marca até que é boa. A marca até que é boa, DS. Vou falar DS. Salve DS. Mas assim. Ajuda nós. Porra. Dá aquela força aí, né, mano? Mas aí o que aconteceu?
o sensor já veio queimado. Ontem isso aí, ó. Ontem. Não vou criticar nem a DS, nem vou criticar também a empresa que repassou essa peça pra gente. Mas assim, é uma empresa grande, é uma empresa que todo mundo conhece, é uma empresa que tem loja que é 24 horas. Não vou falar o nome, mas assim, é isso. E aí o que acontece? Você compra, instala no carro, não funcionou. Aí assim, se a gente não tem o conhecimento técnico para de fato ir lá testar, comprovar que a peça veio queimada, o que você faz? Manda pau, Entendeu? Então aí começa a treta. É, vamos, trocamos o sensor, não resolveu, vamos ver outra coisa. Aí a gente cai no engano. Que aí a gente fica naquela. Pô, mas lá no scanner lá tá dando o mesmo erro, então o problema não é o sensor. Então, assim, para vocês verem que assim, até quando a gente compra de um distribuidor grande, né, e não é o DS o problema, tá, gente? Assim, a gente vai muito mais a fundo. Se a gente for a fundo aqui nisso aí, a gente vai ficar aqui até é muita amanhã coisa, é e é muita muita coisa, coisa. é muita coisa. Então é assim, o Phelps foi, instalou o sensor de rotação, o que aconteceu? O carro não pegou. E aí, imagina isso você comprando na internet, né? Você comprou a peça na internet, demorou 3 dias para chegar. Hoje o Mercado Livre, dependendo da peça, chega no dia seguinte ou no mesmo dia. Mas beleza. Aí não deu certo. Aí você vai para o processo de devolução. Aguarda o processo de devolução. Aí você vai negociar com o vendedor se ele vai mandar outra peça ou se você vai pegar seu dinheiro de volta. Aí você pega o seu dinheiro de volta, vai correr atrás da peça. Não acha a peça, o que você faz? Então, é assim. E detalhe, né? Carro parado na oficina. E o carro parado na oficina, ocupando espaço, tempo. Para a oficina, isso é prejudicial ao extremo, porque a gente deixa de atender outro cliente. E é um processo que, digamos assim, causa um transtorno que é efeito dominó. Deu para o cliente, deu para o mecânico, deu para a oficina. O próximo cliente está aguardando, já não consegue trazer o carro na data, a gente vai ter que reagendar o serviço. Então, isso vai caindo assim, a longa escala, em curto tempo, traz prejuízo para todo mundo. Né? Então, assim, se você puder, meu conselho, tá? E não é porque eu tenho oficina, não é porque o Fabinho tem oficina, que tem autopeça. Mas é o entendimento claro e objetivo da parada. Se você puder, só avalie o orçamento antes, da forma correta, como tem que ser em toda oficina. Você vai ter um orçamento antes de autorizar a execução do serviço. Analise o orçamento. Você tem uma máquina na mão chamada celular. Faça um comparativo. Se você achar na mesma situação ali, que vai te dar uma garantia igual, ou dependendo da sua necessidade, tem perfil de cliente também, tem isso também, né? A gente tem um cliente aqui, por exemplo, o Jé, é um cliente emergente, ele depende do carro para poder trabalhar. Então, assim, quando ele chega aqui, a gente passa o orçamento para ele, a gente já passa de uma forma tranquila, direta e objetiva, para pegar, resolver e entregar o carro para ele o quanto antes, porque ele depende do carro para trabalhar, ele não pode ficar sem carro. Então, entenda também o perfil do seu cliente, tá? Você que é reparador. E é complicado, é um assunto delicado, muita gente não vai concordar e fiquem à vontade para poder dar sua opinião, porque a gente aqui está na democracia, ninguém aqui é a voz da razão, mas é o nosso ponto de vista. E esse Cast Garage foi criado para isso, passar o nosso ponto de vista como oficina, passar o ponto de vista como autopeça e também ter a sua opinião como cliente, como dono de carro, como proprietário do seu veículo, tá bom, gente? Eu acho que essa tríade no meio do serviço automotivo é muito importante. Haver um consenso, troca de ideias, para a gente entender qual que é o melhor cenário. Porque entenda que se você faz o serviço com a oficina e a oficina se responsabiliza pela peça, você está isento pelos próximos 90 dias, né? Em média, dependendo do serviço, né? Uhum. Mas você está isento pelos próximos 90 dias, porque qualquer novidade que der no seu carro é garantia da oficina inteira, né? Você não vai ter o risco de pagar uma nova mão de obra, você não vai ter dor de cabeça para poder correr atrás de autopeça, para poder trocar uma peça, e dependendo da peça você vai se embananar e vai trazer errado de novo, porque tem peça que tem código, tem peça que tem modelo. No mesmo carro, às vezes, de acordo com o ano, há 3, 4 componentes diferentes que se aplicam no mesmo carro. Então tem várias situações, várias questões que eu acho que o Fabinho também passa por isso direto, e é por isso que eu abordei o assunto aqui, porque ele
tanto é a oficina quanto como ele é a autopeça. Então, assim, é interessante, né, a gente abordar esse assunto, né, Fabinho? Sim, claro. E voltando um pouco aí no que você falou, a gente também entende, mano. A gente também entende que tem peça Sim, que vem errada, que vem danificada, né, não, Fel? e tanto pode vir, Tem peça. e tanto pode vir da internet, como pode vir direto do Da gente distribuidor. também. Ah, Só que cabe a nós ter o bom senso de saber entender o problema do cliente também. exatamente. Porque aí é nosso, né? O BO é nosso. Ah, comprou com o Fabinho, o BO é dele. É isso. Lógico que o BO é meu, eu vou segurar. Não esquenta a cabeça. Né? É isso. E, Entendeu? cara, nada melhor, né, cara, que assim, você fazer um serviço e ter um suporte 100%, né? Tudo no mesmo local. Tipo, meu, fiz com a West Coast tem que resolver. É isso. Fiz com a Veloster e Garage 112, mano. O cara lá, Fabinho lá, vai. Eu comprei tudo com ele, então a garantia é toda dele. Então, entenda que há um comodismo. Hoje em São Paulo, eu não conheço ninguém que tenha tempo suficiente para ficar 24 horas disponível para ficar correndo atrás de peça. Dono de carro, tá? Dono de carro. Eu não conheço ninguém. Ninguém. Pelo menos meus clientes aqui, todos são emergentes. Todos. Todo mundo precisa do seu carro para trabalhar. Todo mundo precisa do seu carro. Que nem às vezes eu atendo a GLO e a Promarcas. Os caras precisam dos carros para poder entregar para os clientes durante as revisões. Então, assim, é tudo muito cronometrado em São Paulo hoje, né? Até para a gente poder gravar esse episódio, a gente adiou 2 dias, né, Fabinho? Foi. Porque um dia o Fabinho não podia, outro dia não podia. Então, até para isso, a gente tem um tempo curto, né? E por isso que, mais uma vez, eu te agradeço por estar aqui. É nóis. A gente sabe que o seu tempo é tão precioso quanto o nosso aqui, né? O Phelps, coitado. O Phelps todo dia chegava e falava, é hoje? Eu falei, não, mano, só amanhã. Aí no outro dia, mas é hoje, né? Foi, não, Phelps, vai ficar pra amanhã de novo. Falei, pô, mano, esse menino fica triste, gente. Ele fica triste. Eu gosto. Cara, aproveita, vamos falar da sua caricatura, vai. Rapaz. Caricatura. Pra quem não entende o que é o bonequinho lá no perfil do Instagram, vamos contar hoje, gente, ó. Vou chegar mais perto pra vocês verem. Mas na dúvida é só ir lá no perfil do Instagram, a foto do perfil é essa daqui, e é esse jovem. Bonitão. Pra quem não sabe, foi inspirado no Phelps, porque na época eu tava procurando um mascote, né, pro logo da empresa. Eu e o Cleiton batendo cabeça pra caramba. Eu falei, vamos colocar o quê? Vamos colocar um carro. Aí o Cleiton falou, não, vamos colocar um carro roxo e tal, porque o Cleiton ele gosta dessas coisas aí, né? Salve, meu irmão. Tamo junto, você não tá aqui, mas fez falta hoje, hein? E aí, na hora, a gente olhando assim, falou, mano, parece o Phelps, né, mano? Até a luvinha aqui e tal, isso aqui, tá? Enfim, gente, pra quem não entende, isso aqui foi inspirado no Phelps, que foi um dos primeiros guerreiros aí que começou com a gente. Esse sorriso bonito aí, ó. É igualzinho o sorriso dele, ó. Desde o Esse começo, aí. né? Desde o começo, Desde né? o começo. Diga de passagem, rapaziada, uma vez a gente tava com o Fabinho. Eu vou contar, Fabinho, porque até a gente se espantou tão rápido que foi. Aquele dia lá pra tirar o câmbio lá. Lembra que chegou eu e ele lá? Lembro, mano. Mano do céu, velho. Pode Ô, crer. que experiência, rapaziada. A gente foi lá só visitar ele. Que a gente sempre, né? Às vezes quando sai aqui da oficina, sempre tem alguma coisinha lá. Aí, vem, Fabinho, tá enrolado aí, tô indo aí. Aí a gente passando lá, né? Aí o Fabinho, puta, mano. Vou ter que tirar esse câmbio aqui ainda e tal. Eu falei, mano, peraí que a gente vai tirar pra você. Aí o Phelps deitou embaixo, eu fui em cima, meia horinha. Meia hora. A gente tirou o câmbio, trocou o rolamento de embreagem. O rolamento de embreagem, né? Foi o garfo, né? Foi do rolamento. Foi o rolamento. Foi. Trocamos um rolamento. Não, foi o disco que tava invertido. Não, foi o garfo. Foi o garfo? O rolamento escapou do garfo. Durante a montagem é natural, tá, gente? Que às vezes aconteça isso. Aí o Fabinho falou, mano, minha agenda tá cheia e tal. Você quer? Não, peraí, Fabinho. Phelps embaixo, eu em cima, meia horinha. Rápido. O Fabinho falou, mano, você é louco, vou comprar até uma pizza pra nós. Então, gente, ó, esse é só um episódio, tá? E assim, isso pra gente é uma satisfação, a gente poder ajudar um amigo. Eu particularmente penso dessa forma. Hoje é eu que ajudo ele, amanhã ele que me ajuda. E é assim há mais de 2 anos, né, Fabinho? Há 2 anos que é assim.
Um dia ele salva a gente com uma peça, às vezes é uma informação técnica, como ele já veio também fazer uma medição de um motor para mim aqui na época que eu tava sem o sub. Me ajudou pra caramba, me ajuda até hoje. É um cara que. Se ajudamos, né? É um Se irmão ajudamos. que a vida me deu. Faço questão de falar porque não é da boca pra fora. Eu não sou de falar da boca pra fora, essa é a real. Então quando eu falo, é porque eu sinto mesmo, é uma parada que ele sabe o que eu tô falando. Não, da hora, irmão. E. Bom, vamos falar um pouco aqui agora sobre loucuras, né? Porque a gente gosta de falar de loucuras. É a parte mais da hora, do dia. Agora a pergunta vai pro Fabinho. Eu vou fazer uma, depois o Fábio já vai pensando aí. Eu vou fazer uma, Fabinho. Fabinho, qual foi o trampo que você falou assim, mano, esse aqui tirou minha paz, velho? A sua maior dificuldade dentro da oficina até hoje? Tem que falar? Bom. Solta. Isso aqui é o Muro das Lamentações, gente. Isso aqui, você chega aqui, você desabafa, joga pra fora e fala. Porque é legal, pra vocês entenderem que assim, todo mundo acha que mecânica só tira a peça e põe de volta e tá, ó. Beleza. Mil e uma maravilhas, né? E ainda de detalhe, né? Pô, quanto que foi pra fazer esse motor aqui, mano? 3,5? Vai, vamos colocar uma mão de obra mínima. Média, né? Fazer um motor completo. Tirar bloco, virar brequim, mandar tudo pra etífica, pegar, montar, ajustar e entregar perfeito pro cliente na medida standard ali. Quando falar 3,5, 3 mil, meu Deus do céu, o cara pula alto. Mas tudo isso, eu falei, meu amigo, não quero nem saber como que é pra fazer isso. O trampo que dá. Verdade. Por isso que eu vou fazer questão de perguntar ao Fabinho, mano. Fala o carro e o tipo de serviço que você realizou que você falou assim, mano, esse aqui roubou minha paz, velho. Jack 3. Jack 3. Puta, aquele do... Nossa. Jack 3. Ixi, Maria. Porque pra mim, todos os trampos que entram na oficina, lógico, tem sua dificuldade, tem suas peculiaridades, né? Em todos, qualquer um. Não tem. Hoje eu falo lá pro Fernando, né, Fê? Tá ligado? Fê, entrou no BO. Eu falo pro Fernando hoje. Pode ser qualquer serviço que entre na oficina, seja para trocar um fusível. Não existe trampo que você vai falar, não, isso daí é rapidão, a gente desenrola. Verdade, mano. Esquece, irmão. Assim como já aconteceu o contrário aqui também, viu? Lembra do Argo? Lembro. Tá no Instagram, galera. Dá uma olhada depois como é que vai ser a história do Argo. Um fusível. Sério? Um fusível. Veio de guincho, chegou aqui. O Renanzinho foi monstro nesse dia. Achou o fusível, troquei um rapidinho. Dei uma aula teórica e o guincho tava lá puxando a plataforma ainda. Eu falei assim, ô amigão, não vai embora não, leva de volta. Já tava pronto, tá? Top. Fala aí. Esqueceu. Não, do Jaque, né? Certo. Mano, é embaçado. É o do Jaque. Né? Jaque 3. Era pra fazer um cabeçote. Tudo lindo. Só que até então o cliente não queria mais fazer. Aí a gente decidiu comprar o carro. Aí vamos ficar com esse carro pra gente. Na oficina, né? Bacana. E aí foi onde tudo começou Um amigo dele pediu o carro de volta, eu não tinha necessidade do carro, não, tá ligado? Não precisava. Então eu devolvi sem nada, só que eu já tinha pegado um cabeçote. Caramba, mas assim, mano, a maior dificuldade do trampo foi o quê? Foi falta de peça, ajuste, o que você sentiu assim? Mano, a maior dificuldade do trampo, além das peças ser difícil de achar, toda peça que a gente conseguia colocar, quebrava a outra. Impressionante, né, cara? Você tem uma noção, a gente fez a parte de baixo também do motor. Colocamos as capas de biela, parafuso de biela sem torque, quebrou, mano. Sem torque. Aí você vai pra cima, compra parafuso, monta, começa a colocar tudo de novo. Aí vai pra próxima etapa, aí foi e quebrou a parte de cima. Do mancalzinho de cima. Meu Deus do céu. Tensionador. Meu Deus. Aí nisso tinha um menino trabalhando com a gente lá, né? Você sabe quem é? Sei. Põe o tensor pra mim. Ponho. Colocou o tensor, liberou o carro pro cliente. O cliente ligou depois de 4 dias, tá fazendo barulho o carro. Quando eu fui ver, o tensor tava colocado. O tensor tem 2 furinhos ali pra você colocar com os parafusos e tal. Corrente, estica.
um parafuso tava no lugar certo e o outro tava fora. Então o tensor ficou para fora. Ele Agora, ficou trabalhando com folga. ficou para fora, totalmente fora. O local do parafuso é aqui. O parafuso estava aqui. Então ficou para fora. E aí eu te falo, foi sorte também? Como que esse carro não pulou? É, meu amigo. Então foi o mais B.O. que eu peguei, porque eu costumo falar, meu, não existe problema, tá ligado? Problema a gente tem que resolver dentro da oficina. Exato. A gente tem que resolver. Que Exato. não é só o nosso problema. A gente Sim. está tentando resolver um problema do cliente, do nosso cliente, Sim. entendeu? Então também, Wes, tá ligado? Quantas vezes a gente já trocou essas ideias? Não existe mais nada satisfatório quando você consegue pegar um BO que já tem 2 ou 3 oficinas tentando resolver, que não conseguiu, quando chega pra você que você resolve, não tem. O Cleito, cara, o Cleito, ele sempre fala aqui com a gente, né? Tipo assim, ele falou, cara, assim, ó, se chegou pra gente e já veio de outra oficina, nós vamos resolver de um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro. E ele bate forte, hein, mas assim, na questão assim, vamos resolver. O Cleito, ele é muito, nessa parte eu sempre falo pro pessoal, ele é muito perfeccionista. E isso ajuda muita gente aqui, porque tem hora que ele fala assim, ó, não ficou legal. E ele tem um ouvido, que a gente fala até do ouvido de tuberculoso, tá? É um negócio que é surreal. Às vezes eu não tô ouvindo o barulho, ele escuta o barulho, ele fala assim, ó, pode desmontar, você vai escutar esse barulho aqui, é lá. Aí eu falo assim, mano, se for lá, mano, eu vou te pagar um sorvete. É Vou te bem pagar o isso. almoço. E, mano, é impressionante. E assim, o que você falou é muito bom. Essa parada que você falou assim, ó, veio de outra oficina. Não que a gente fique feliz, né? Não, Porque assim, de verdade, eu entendo que, e é justamente por isso que é mais um motivo que a gente criou o Cast Garage. Que é justamente para falar assim, gente. A gente tá trocando essa ideia aqui, que nem agora o Fabinho falou do Jack. No meu caso, deixa eu pensar qual que foi o maior problema que eu peguei até hoje. Foi. Foi uma Dodge Jordan. Dodge Jordan. Mano, por quê? Até a gente entender que o bloco ele tava com uma deformação e aonde acopla a bomba d'água aqui, ela tava trabalhando um pouquinho para fora assim, ó. Dava um milímetro e meio mais ou menos, 2 no máximo. Só que essa diferença já mudava o ciclo da água. sim. Cara, isso, fala aí como foi. Mano, a gente quebrou a cabeça, meu. E aí é onde a gente sempre mais uma vez fala. Oficina que se preze tem ferramenta de diagnóstico para tudo. Para tudo. O Fabinho também é outro, tá, gente? Vai lá na oficina dele, tem ferramenta para tudo. Para tudo. Para tudo que você imaginar. A gente compartilha algumas, porque umas que ele tem e eu não tenho, a gente sempre compartilha. Isso é interessante pra caramba, porque assim, oficina que se ajuda também é aquela coisa. A troca de conhecimento ela é muito valiosa. Então, às vezes eu tenho uma informação que é nova, ele não tem, eu passo para ele e vice-versa, como foi a história do súbito. Hoje eu comprei um súbito por causa dele. Porque ele falou para mim, na época, que estava pegando muito problema de retífica. E aí a gente começou a trocar mais ideias sobre isso. E ele me mostrava às vezes. Ó, tá vendo aqui, mano? Se liga só. Ele media, pegava a tabela técnica de informações, nosso apoio didático lá. Ele ia comparando e via que realmente tinha problema. Então olha que loucura. Às vezes, confiar cegamente no serviço de um terceiro te leva a um erro, né? E ele matou isso na oficina dele, né? Acho que depois, somente depois do Jack, né? Ah, foi tudo depois do Jack. Tá vendo o que eu falo pra vocês? Então, assim, ele aprendeu de uma forma que hoje isso já foi mitigado dentro da sua oficina, né? Ah, a gente, é que nem eu falei, a gente tem os problemas, né? Sim, Nunca vai deixar de acontecer, nunca vai deixar de ter. sim, Só que tem solução. concordo. Então, o que você tem que buscar é o que eu sempre busco, é o que eu sempre falo pro Fê. Fê, tudo que a gente for fazer, a gente vai fazer, só que vamos fazer acompanhando o A orientação procedimento, técnica da montadora. o que tá pedindo de verdade, tá Show de ligado? bola. Porque a gente nunca vai conseguir, não adianta.
Se você falar pra mim que hoje você vai pegar um motor pra fazer, você vai deixar ele 100%, isso não existe. Tanto que a gente sempre fala assim, né? Vai ficar, o cliente fala assim, vai ficar zero? Eu falo, zero não vai ficar nunca mais. Não. Só que você Né? consegue minimizar o erro. Sim. Inclusive que, não sei se a gente vai conseguir trocar essa ideia. Inclusive o EA111, que é... Problema crônico. Problema crônico. Tem o Tem quê? vários problemas crônicos, né? Um deles de cima ali. Não sei se Comando, você já viu, o do comando lubrificação. de lubrificação. Sim. Luzinha de óleo e tal, bonitinho. Tá ligado como ele trabalha? Sim. Tipo uma balancinha, né? Sim. Tá pegando a balancinha. Você viu o que a montadora passou agora? Não. Não tem ali no... De aumentar a vazão, você fala? Não, Ah. não. Pra Isso- zerar o problema de óleo. Pra zerar esse balanço. Certo. Não tem ali no cabeçote? Sim. Parte do comando, onde vai o comando ali? Sim. O colo do onde vai o comando. Não tem ali a saída, a canaleta Sim. de lubrificação? Existe agora, não sei se o pessoal já saiu esse informativo aí. Um bote. Isso. Mas o que os caras estão fazendo? Inclusive, eu até peguei um lá e vou até fazer também. Pra ver se vai dar certo. Se der certo, depois eu dou um salve aí. Boa. 4 bolinhas de esfera. 4 esferazinhas. Coloca na canaleta. A última não. Se eu não me engano é a primeira. Preciso confirmar. Primeira, Não sei se é a... Não, você vai colocar nos 4 cilindros. Tá. Nos 4... Nos quatro canais de lubrificação. Os 4 canais de lubrificação. Só que um vai ficar. Esses 4 canais de lubrificação, você vai colocar 2 milímetros abaixo dessas esferas. Vai perder o balanço. E o intuito é Zerar o problema. criar um calço. Bacana. Vai zerar o balanço do carro, do comando. Tira a fuga de óleo. E vai tirar a fuga de óleo. Enciclopédia. É isso aí. Vamos trazer essa informação depois. Eu vou tentar pegar e vou tentar fazer um vídeo. Aí eu mando pra você. Boa. Do esquema. Rapaziada, ó, mais uma vez, não deixa de seguir. Garagem 112 lá no Instagram. Mais uma vez, ó. Vocês acabaram de ver, ó, uma informação nova, eu não tinha essa informação ainda. Na troca de ideia a gente já se atualiza. Então, quando ele começar quando ele postar esse vídeo lá, já dá uma olhada lá para você que tem Fox, Gol, Voyage, Polo. Mas eu acho que já até tem esses Golf. vídeos. Já tem gente fazendo esses... Golf e Kombi também, com motor EA111, tá? É interessante vocês terem essa informação. Porque isso dá em 80% da linha Volks. Da linha... E já tem oficina fazendo. Tem oficina fazendo, olha que Já legal. tem oficina fazendo. Então, é uma atualização legal. Porque na maioria das vezes, quando isso acontece, e é no comando, o que você tem que fazer? Antes disso aqui, tirar o cabeçote, mandrilhar, você gasta com retífica, e trocar o comando. Então, dessa forma, você começa a resolver esse problema. Isso via diagnóstico, tá, gente? Tem que saber se é no comando mesmo. Porque às vezes a luz de óleo acende, não é comando, é virabrequim. Como é o caso da Doblo que tem aqui. Tá? Então, não se enganem. Diagnóstico é primordial. Sem o diagnóstico, você vai gastar dinheiro. Beleza? Muitas vezes é bem no colo. Então. Bem no balanço. Porque ele tá balançando aqui na ponta da correia e tá balançando atrás. Então, aqui no colo do cabeçote, ele vai comer bem as beiras. Sim, sempre é. Quando a gente sempre tira, ali, é sempre assim. É sempre ali. É. Por isso que existe na Volks, né? Linha Volks EA111. Tem que mandrilhar o cabeçote. Mais informações, é isso aí, gente. Olha que legal. Fico muito feliz, mais uma vez, de receber essa informação, porque é o nosso propósito, né, Felps? Desde o começo, trazer informações, tirar alguns mitos, explicar um pouco do dia a dia da oficina e também ajudar o nosso cliente com essas informações. Para não chegar em outra oficina, para não chegar em algum lugar, para você não ficar escutando daquele mecânico que não... como fala? Eu sempre falo que tem aqueles mecânico não praticante, sabe aquele vizinho que... Sempre tem também. Sempre tem também. Tem uns lá, Fabinho? Vários.
Não, eu era Vários. mecânico há anos atrás e tal. E aí, Phelps? Não, e a ideia Quantos é. mecânicos de ureia você já escutou, Phelps? Ixi, mano, acho que não dá pra contar nos dedos, não. Meu E a Deus. ideia? É muita coisa. Ô, eu só não troquei porque eu não tenho a chave. Você que é o bichão, mano. Cara, Você que é o bichão. quase, hein, mano. Quase agora. Você que é o bichão. Pô, velho, ó, Você que manja. você que é o. Ah, cara, eu vou falar pra você, mano. Ó, você tem hora que chega os caras aqui também que falam assim. Ô, deixa eu falar uma coisa pra você, mano. Quando começa assim, eu já falo, meu Deus, lá vem. Então, é o seguinte. Ó, beleza, mano. Sou mecânico também, mas aqui eu não tô trabalhando, entendeu? E aí é o seguinte, eu queria só uma ferramenta, só pra poder fazer o negócio ali e tal. Falei, mano, eu sou piloto de avião aqui, no momento eu não piloto, mas você pode emprestar o seu avião, ô Latam? Presta o avião aí, vou falar no Latam porque tenho sangue, tenho querosene nas veias ainda. E a pessoa, velho, ô mano, eu dirijo, mano, mas é que eu tô sem carro, presta seu carro aí pra ir na praia ali. Embaçado, né? Gente, Embaçado. é assim, ó, não é ser ignorante, mas é, cara, se põe no seu lugar, irmão. Se põe no seu lugar, É o velho sério. ditado, né? Cada um no seu quadrado, quadrado. mano. É isso. Entendeu? É Porque isso. assim, a gente investe pra caramba, velho. Você tem quanto de ferramenta em média na sua oficina? Ah, uma ideia. Eu não tenho base, não. Entendeu, gente? Ó, de verdade, se um dia a gente for fazer um levantamento do quanto a gente investe em material, tanto material informativo, técnico, quanto em ferramenta especializada, cara, de verdade, se a gente for falar em números, eu posso me aposentar já, eu e o Cleiton. Deixa os meninos trabalhando aqui e a gente se aposenta. Vamos falar só de uma. Fala só de um osciloscópio. Quanto que é o investimento para um osciloscópio? Barato, o simplesinho, aquele mais pebinha. Básico. 15, 14 mil reais. Vou falar besteira, tá? Se você pegar um completinho, aquele preciso, que vai te dar a informação correta, que não vai te dar uma informação enganosa ou uma informação paralela, né? Porque tem que ser exato. Trabalhar com osciloscópio, cara. Ó, detalhe, desde que eu comprei o osciloscópio, desde que eu adquiri o osciloscópio, o Fabinho é o cara que compartilha comigo, né? Então, mais uma informação pro pessoal do Verônia, tá? Não conseguiu falar comigo, não conseguiu vir aqui, o Fabinho também faz diagnóstico com osciloscópio. E diga de passagem, a ferramenta mais precisa que tem no mercado hoje, tá? Injeção eletrônica, problema elétrico, eletroeletrônico, módulos. É cabeçote. Eu falo assim, através da parte eletrônica a gente consegue ver um cabeçote fora de ponta, a gente consegue ver um sincronismo mal executado, a gente consegue ver componentes, né, com problema elétrico, eletrônico. Então, assim, não se engane. O diagnóstico ainda é a ferramenta mais específica que tem para você economizar. Tá? Quem faz diagnóstico preciso hoje ajuda você, cliente, dono de carro, a economizar dinheiro. Fica a dica. Não é só trocar peça, não. Não é só trocar peça. Cara, Por isso que é cobrado o diagnóstico. Agora nós entramos até num outro ponto também que é interessante. O diagnóstico é cobrado por quê, irmão? Porque é um serviço especializado. E ponto. E O detalhe. que ele vai fazer? Esse diagnóstico que está sendo cobrado R$200, vai? R$200? A média de 200 a 250. 200, 250. 205. Você prefere pagar 250 no diagnóstico e ter o problema correto do seu carro e ser resolvido? Ou deixar... Ou gastar... Vou falar do I30, tá, gente? Que a gente recebeu. Eu já falei o nome do proprietário, não vou repetir. Até para não causar confusão, não é a minha ideia. Mas é um exemplo. Falaram pro cara que tinha que trocar 2 bicos, bomba de combustível. Eu acho que... Sonda lambda. E eu acho que era só isso, mas ia dar uns R$2.000. E detalhe, o cara ainda falou assim, ó, e não vou garantir que vai ficar bom. Foi isso que eu escutei do cliente. Aí, trocando a ideia com ele veio através do irmão dele, que é cliente também, amigo, que a gente conheceu através da GLO, e hoje é cliente nosso. E aí, na ligação com ele, eu falei assim, cara, é assim, ó, não vejo correlação. O que a gente fala de correlação? Um problema ligado no outro, né? Não vejo correlação para ter que gastar tudo isso e não ficar bom.
Até falei pra ele, Adriano, vou falar, vai. Adriano, o mecânico me perdoe, mas. Eu falei, Adriano, é assim, eu não posso julgar o que o cara tá falando até ver o carro. Né? Eu acho que é mais. A coerência tá nisso, né? Não posso julgar o que o cara falou, o diagnóstico do cara, enquanto eu não ver o carro. Lógico. Né? Eu não vou. Nem tem como, gente. Nem tem como, tá? Às vezes o cliente liga pra gente, sabe aqueles memezinhos? Então, mano, meu carro tá fazendo. Mas aí de manhã, não, à tarde ele faz. Gente, é meme, mas assim, cara, acontece muito. Quantos caras você já não pegou assim? Vários. O cara, Todo chega dia. o cara chega na oficina e fala assim: meu carro tá fazendo um barulho ali, o que, que você acha que é? Eu falo, não sei, mano. Eu não vi. É insano a gente falar pelo relato do cliente sobre barulho, tá? Ou às vezes o cliente vai lá e grava um vídeo. Entenda uma coisa. A, a captação do celular, ela não é igual ou tão fiel quanto os nossos ouvidos. Então, quando você está gravando um vídeo ali para mandar para o mecânico, às vezes dá uma ressonância no microfone do celular, independente de como você gravar, mas normalmente é celular, não tem como a gente identificar. Então, gente, não adianta mandar um vídeo para o cliente, para o mecânico, tentando identificar um barulho para a gente poder tentar falar para você o que, que é. Tá? Não tem como, é insano. Não é, a gente não consegue escutar no vídeo o mesmo barulho que você está escutando. Então, primeiro passo, vá até a sua oficina de confiança, procure um mecânico de confiança, dê uma volta com o mecânico, aponte para ele o barulho quando fizer, ó, é esse barulho. Cara, seu Diego Ortega, meu amigo, veio aqui esses dias com uma Q3 e ele falou assim, ué, tô escutando um barulho, tal. Eu nem precisei andar no carro. Quando eu girei o volante, eu percebi o barulho. Rolamento do amortecedor. Aí ele falou assim ainda, pô, Wesley, mas eu acho que não é esse. Eu falei, então vamos dar uma volta no carro. Essa é a melhor coisa, né? Dá uma volta com o cliente, identifica o barulho que ele está ouvindo para resolver o problema dele. Demos uma volta, só confirmou o que eu já tinha visto. Tá? Pelo relato que ele já tinha falado, a forma como ele explicou, que era o estercer e tal, a gente já tem uma ideia de algumas coisas. E quando ele chegou com o carro, eu só girei o volante parado e a gente identificou. Então é assim, é muito importante, tá, gente? Muito importante você consultar um mecânico de confiança quando o assunto é barulho. Beleza? Bom, a gente já volta. Vamos receber lá o carro do nosso amigo Pedrão. Pra você ver, ó, a gente tá gravando live. Live não, né? A gente tá gravando vídeo. Nosso amigo Pedrão acabou de chegar com o carro no guincho aqui. Vamos ajudar ele aqui, já já a gente volta, tá? Bom, rapaziada, voltamos. Guincho liberado. Cliente liberado. É até legal, né? Às vezes a gente mostra também que agora são que horas? 9h40. 21 horas e 40 minutos. A gente já está aqui num trabalho à parte, né? Do serviço que a gente faz durante o dia. E durante o nosso trabalho aqui, um cliente precisou. A gente recebeu o carro aqui agora. Até o Fabinho pôs a mão na massa aí já para a gente tentar resolver, mas infelizmente o buraco é mais embaixo e amanhã a gente vê o que é e passa para o cliente. Tendo dito, vida que segue. Já estamos aí no encerramento. Felps, cadê o cardápio? Deixa eu no seu celular mesmo. Eu ia falar que eu não sei onde tá o meu, mas eu sei onde tá o meu agora. Tá gravando. Bom, gente, é o seguinte, a Jaque, lá do São Jorge 2.0 Turbo, trabalha com beirutes, hot dog, açaí, lanches. Eu vou ser bem sincero, eu adoro o cheeseburger deles. A Jaque capricha de um jeito, cara. Ó, o bagulho é desse tamanho assim, ó, de verdade. Se tiver com fome, vai matar. Vou pedir lá, hein? Ah, Opa, meu, você é por louco. favor. Pastel, tapioca. Mano, tapioca com manteiguinha clássica. Eu sou nordestino, né, gente? Então, tapioca pra mim é com manteiga.
Tapioquinha com cafezinho, mano do céu, velho. Olha. Jaque, manda a minha. Deixa eu ver o que mais. É isso. Tapioca, lanche, pastel, hot dog, açaí. Velho, sem palavras. São Jorge 2.0 Turbo, tá? Pessoal do Verônia. Vou deixar aqui também aqui o Instagram deles aí. Pessoal do Verônia, Cisper, aquela região do Ermelino ali também. Cara, e assim, lógico, se você precisar na Penha também, a Jaque manda, tá? Tem problema não, né, Phelps? Manda, é só pedir lá que... Dicas de passagem, o Phelps é o VIP number one, tá? Phelpsinho... Todo Isso aí, dia, já todo que dia. tamo junto. Obrigado. Phelpsinho fala, mas eu vou jantar. Quando ele fala que vai jantar, ele vai lá, tá? Primeira opção sempre. É isso aí. Bom, queria agradecer o Fabinho, irmão. Meu parceiro, tamo Obrigado junto, pela da hora. presença, de Obrigado, verdade. Eu que agradeço, irmão. Pra mim é uma satisfação enorme ter meus parceiros do início aí aqui comigo. O Fabinho foi o primeiro da história aí, né? Que a gente conseguiu trazer. Mesmo com a agenda dele lotada, a dele é bem parecida com a gente. Loucura lá na garagem 112. Galera, mais uma vez aí, Verônia, Cisper, precisou. Eu recomendo, tá bom? Eu recomendo. É meu amigo, é meu irmão. É um profissional de qualidade. Uma oficina que consegue te atender praticamente tudo. Né? Mecânica, elétrica, acessórios. O Fabinho também tem autopeça e Veloster Parts. Então, precisou de peça para o seu carro. Recomendo também. Certo? Isso aí, gatão. Quer deixar um recado aí pra galera? Fala aí onde que é a oficina lá. Fala o endereço. Eu sei onde que é, mas fala aí. Fica ali na Rua Baíra, 112, loja, 121, oficina. Agora a gente fez uma mudancinha lá, né? Olha que legal. Colocamos um elevadorzinho também agora. Graças a Deus. Opa, agora ficou fácil, né? Agora Ficou mais fácil. Se tava difícil, agora tá ficando fácil, né? É. Melhorando. Começa a melhorar a situação. é isso, mano. É isso. Aquela história, primeiro você começa, depois você... É, sempre assim. Aí o Felpzinho parafraseando. É um poeta também, É, gente. poeta. Aí sim. Mais É uma desse vez, muito obrigado, GLO Multimarcas. Ou é o Aibo, né? É o Aibo. É o Aibo, né? É o Aibo. Salve, Aibo. Aibo, Nós, Thiagão. irmão. Ó, Precisou. Promarcas Motors. Cabelinho. Conhece o Cabelinho? não. Luiz, pô. Luiz, É. ô, Luizão. Ó, miliano, O né? Fabinho também conhece aí, É isso aí. parceiro nosso. Já falamos, mas mais uma vez, porque a fome tá batendo e eu já tô louco pra comer um Pode São crer. Jorge 2.0 Turbo. Manda, Jaque, manda, mano. Em breve a Jaque aqui com a gente, tá bom, gente? A gente vai falar aí também da luta dela, das dificuldades dela lá, como que funciona todo o esquema lá. Vamos trazer ela para apresentar, mais que justo. Tá bom? Muito obrigado, episódio 3 se encerrando. Mais uma Valeu, vez, gente. YouTube, deixa o like, se inscreva, nos ajude. É um projeto que está começando agora. O Fabinho vai vir mais vezes aí, a gente vai selecionar alguns assuntos aí que a galera tá pedindo bastante, a gente vai estudar certinho para poder trazer com informação técnica, né? Mais uma vez, o nosso foco aqui é tirar essas mentirinhas aí do mercado, tá? É fazer você entender de uma forma geral que a mecânica hoje, ela não é simplesmente trocar uma peça, ela vai muito mais além, né? Vamos trazer o Fê também, pô. Bora, E aí, demorou. Fernando? Eu ia trazer ele. Aí, ó. Eu ia trazer ele. Ia! Não, mas aí eu já vi que ele já tava saindo assim de cantoneiro. Eu falei, ih, caramba! vai sair, mas eu vou mandar um salve, né? É isso. Dá um salve, né, pro Fê, da hora. Ô, Fê, satisfação Salve, mesmo, hein, parceiro. mano? Tá Parceirão. comigo também desde o começo. É isso, cara. Mas tá chegando agora, mas Aí, dona Márcia, satisfação também. já tá ajudando pra caramba esse marketing que ela tá trazendo aí, tá ficando É isso, legal. Toda a parte É isso. arte visual lá do Veloster, da Garagem 112, dona Márcia tá tocando lá pro Fabinho lá. E aí ele até me mostrou aqui e eu falei, cara, é isso. Tem que dar as caras, tem que mostrar. Também por isso que eu chamei ele aqui, né? Porque a gente trabalha junto o dia inteiro praticamente. É um trocando ideia com o outro, informações, trampo também, que a gente também compartilha bastante aqui para poder se ajudar. Nada mais justo, certo? É isso. Episódio 3 chegou ao fim. Muito obrigado, pessoal. Semana que vem, Kaique Gigante, né? É os homens das vendas. Vamos trazer eles aí. É uma dupla aí que tá fazendo um grande sucesso aí na R-Cars, que também é uma empresa também que vende carros. E a gente também deposita muita confiança, a gente indica também, né? Rodrigão lá. Salve, Rodrigão, jogador de futebol.
Um grande abraço. E no dia 19 a gente vai tentar trazer a dupla Bruno e Vidal, tá? A gente está tentando viabilizar a questão de agenda deles também, que eles têm uma vida bem corrida. Mas a gente vai tentar trazer para soltar um modão aqui pra gente, tá bom? Vou aproveitar e mandar um grande abraço aí pro meu primo aí, que é o Bruno, mais conhecido como Eurilan. Mas é um cara que eu tenho um amor gigantesco aí. Amo muito esse meu primo aí que é uma bênção na minha vida. Certo? Então é assim, ó. Mais uma vez deixando aquele recadinho de final aí, sempre, né? Deixa aí embaixo nos comentários o que você quer ver no próximo episódio. A gente vai estar falando de tudo, tá, gente? De tudo. Mas a informação técnica, ela sempre vai estar aqui com a gente. Beleza? Fabinho, mais uma vez, obrigado. Sim, Obrigado, valeu, Phelps. nós estamos juntos. Meu produtor, meu parceiro, meu filhote, meu tudo, esse menino aqui. Que salva. Esse aqui eu vou falar pra você, mano. Grande abraço, gente. Até a próxima.